Bem-vindos ao nosso café terapêutico. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a saúde do homem como um todo, né? A saúde do homem aí. Ei, homem, você cuida da sua saúde? E claro, para esse nosso café terapêutico, vou estar chamando a Maiana e a Iara. Olá a todos. Bem-vinda, Iara. Bem-vinda, Maiana. Olá, bem-vindas. Olá, pessoal. Olha eu aqui de novo, Yara Rodrigues, psicóloga clínica particular. Estamos aqui, pode falar, reunidas mais uma vez. Pode falar, Reunidos Ju. mais uma Exatamente. vez. Iara, uma coisa que eu estou para te perguntar, você fala de qual região mesmo? Você está falando de Estou qual falando, cidade? falo da cidade de Americana, bem pertinho de Campinas. Meus Bacana. atendimentos são online e presencial. Então, o povo de São Paulo aí, né? Faz atendimento presencial? Faço. Vem para cá, vem para Americana. Ô, trem. Qualquer dia desse chega aí. Olá, pessoal, eu sou a Maiana Galvão. Ultimamente eu estou trabalhando com criação de conteúdo digital e marketing. E hoje no nosso café terapêutico vai ser um tema bem dentro do mês mesmo. Porque o mês de novembro é um mês mundial voltado a esse assunto para o câncer de próstata. Só que hoje nós não vamos falar somente sobre a saúde voltada ao câncer de próstata. Nós vamos conversar sobre a saúde como um todo, né? Estamos no mês de novembro e essa conscientização e prevenção, a gente não deve só lembrar somente do câncer de próstata. Os homens, eles têm resistência a estar falando sobre o assunto, sobre procurar um atendimento, né? E falar sobre esse assunto acaba sendo tabu social frente aos exames médicos. Mas hoje no nosso café terapêutico nós iremos focar na saúde do homem num todo e trazer sobre a importância do autocuidado dos homens. Cuidar de si, fazer check-up, saber como andam os níveis de colesterol, glicemia, pressão arterial, dentre outros. De uma maneira geral, a saúde emocional, como é que está funcionando a saúde emocional aí do homem? Então hoje a gente vai bater esse papo e vai estar conversando sobre isso, né, Junile, né, Yara? Vamos lá? Exatamente. Bom, Maiana, como você disse, né, o novembro, quando se fala em novembro azul, volta apenas para o câncer de próstata. Mas o interessante quando a gente fala do ei homem, você cuida da sua saúde, é para chamar mesmo o público masculino para essa atenção. Porque nós sabemos, né, socialmente, nós mulheres, desde quando nascemos, nós somos instruídas a cuidar da nossa saúde. Então, nós mulheres já tem aquela atenção toda voltada para nós. Primeira menstruação, primeira relação sexual, desenvolvimento do corpo. Então, socialmente falando, já se instrui, né, as meninas a ter essa atenção para o corpo, essa atenção para a saúde. E os homens não né, muitas das vezes instruídos desde, né, do nascimento. E tem também aquela questão do tabu do sexo frágil. Então as mulheres, né, já que vamos cuidar das fragilidades, né, das meninas, das mulheres, somos o sexo frágil. O homem não, o homem é o durão. Então, isso a gente, para começar a falar um pouquinho, né, o porquê até dessa resistência é muito ligado ao social, né? Eu digo social e não ao cultural, porque tem culturas que incentivam o cuidado do homem, mas pensando socialmente, vai vir sempre aquela questão. Só se lembra do homem, da saúde do homem, quando? Novembro Azul. E detalhe,
só se lembra do homem quando? Acima dos 40. Porque é quando, né, é voltado toda a atenção para o homem. E aí vem surgindo o quê? A questão do exame que é relacionado diretamente ao câncer de próstata, onde também vai tocar no ponto que eles ligam muito a questão da virilidade. Então, não, eu sou homem. Ah, quando eu fizer 40, 45, quando a empresa me obrigar, né? Tem muito isso. Quando a empresa me obrigar, eu vou lá ver como é que está a minha saúde. Então, hoje a gente quer chamar um pouquinho a atenção para os homens, não só os de 40 anos ou mais, mas para todos, né? E principalmente para os pais de meninos, meninas, né, Yara? A gente trazer um pouquinho também essa questão da orientação dos pais. Como que eu, pai, mãe, posso ajudar no desenvolvimento do meu filho para que ele tenha esse olhar do cuidado para a sua saúde? Não só quando ele estiver lá com seus 40 e poucos anos. Não é mesmo? Ou, né, quando a esposa, né, fica puxando ali, precisa fazer um exame, isso não é natural. Então, sempre, né, tem esse estigma, esse olhar. A mulher, como você mesmo falou, né, Ju, a mulher tá desde pequena, né? A mulher já tá toda aquela atenção. Você falou a questão cultural, mas vamos lembrar que vivemos numa cultura machista, né, Ju? Vivemos uma cultura machista. Então, essa coisa do cuidado, né? Nós temos os meses que chamamos de campanhas, mas vale lembrar que é só para, né, ressaltar esse cuidado, olhar um pouquinho mais, mas todos os meses é necessário Exatamente. ter esse autocuidado. Então, fala-se mais, né? Concordo com você, Ju, fala-se mais no mês de novembro, mas Sim. todos os meses. O homem, ele tem, como a mulher, né? O câncer de mama. Trazemos em outubro esse assunto, mas é todos os meses de todos os anos precisamos ter esse cuidado, de fato. Né? Uma questão mesmo meio machista aí no meio, né, Ju? Machista, porque cultural. Cultural, tem muito aquela questão quando o homem ele começa a ter, ele percebe que, opa, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso fazer um check-up, né? Como a Maiana colocou no início, se atentar às questões, né? Como que anda o colesterol, a glicemia, principalmente homens, quando eles se preocupam. Não, eu quero cuidar da minha saúde. Aí vem as chacotas. E geralmente as chacotas é muito ligadas. Quando o homem fala de cuidar da sua própria saúde, as chacotas, as piadas, eu sempre falo, baixa a quinta série nos homens, né? Das brincadeiras. E aí são brincadeiras muito ligadas à orientação sexual. Ah, isso é coisa, né? Claro, a gente não vai entrar nessa questão, mas levando pelo lado da falta do respeito, quando o homem fala assim, nossa, eu preciso ir ao médico, ou eu sinto a necessidade de fazer uma terapia, tô vendo que algo não tá legal, aí vem as brincadeiras. Aí vem aquelas brincadeiras, né? Como a gente estava conversando na nossa reunião. As brincadeiras do, claro, gente, que fique claro aqui que a gente não vai voltar nesse assunto, mas é a questão das brincadeiras mesmo. Ah, é um boiola. Elas É um existem. viado. Elas existem. E aí o que acontece? Como a Yara colocou muito bem, a nossa cultura ela é muito machista. Ela é uma cultura que o homem tem que ser aquele machão, que tem. Não! A gente está diante de um ser humano.
independente da sua orientação sexual. Isso é uma outra questão que, se o homem quiser falar ou não, é um direito dele. A orientação que ele for fazer é um direito dele. No momento, né, principalmente aqui, a gente está voltando a atenção para a saúde. E é muito importante que os homens, né, e também as mulheres, incentivem os amigos, né, os maridos, os colegas, a olhar para a sua própria saúde. Não se é reforçado a questão do autocuidado masculino. Vocês sabiam, meninas? Só é Sim. reforçado o autocuidado feminino. Porque a mulher tem que fazer um skincare. A mulher tem que cuidar da aparência. A mulher, todo ano, tem que fazer, né, os exames ginecológicos, o preventivo. E o homem é pouco falado do autocuidado. E se o homem começa a se preocupar, a ter esse cuidado, aí vem muito estigma junto. Se ele escutava assim, te interrompendo um pouco, eu escutava pode assim, falar. vou ao médico, vou caçar problema, vou caçar doença. Eu falei assim, gente, mas não é assim. Porque automaticamente, quando a gente faz o exame ginecológico, a médica já passa aquele check-up do, se eu estiver errada, vocês me corrigem, o hemograma completo. Sempre Sim. minha médica pede, né? E fazer esse hemograma, ele é muito importante, ele é muito importante pra gente, até mesmo para nos tranquilizar. Não, se eu fiz esse exame, tá tudo tranquilo, tá tudo bem. Mas e o homem? Quando é que ele vai procurar esse tipo de assistência? Quando tá doendo alguma coisa, quando ele percebe que talvez a pressão dele tá alta, quando ele tem alguma coisa assim que tá muito grave que derruba ele mesmo. Aí que ele vai Quando procurar. ele já tá lá no extremo, quando ele já passou o limite dele, aí ele procura ajuda. E detalhe, Maiana, quando a gente coloca também a saúde emocional do homem, se ele comenta às vezes com algum colega, nossa, cara, eu não tô muito bem, né? Algo não tá legal, não tá fluindo. Muitas das vezes, claro que a gente não pode generalizar, porque a gente sabe que tem alguns homens que têm essa consciência, que ajudam os outros homens, os amigos, Sim. mas a gente está chamando a atenção devido ao fato de ser a maioria, tá? Vira e fala assim, quando ele fala que não tá bem, toma uma cervejinha que passa. Olha, né, Yara? Toma uma cervejinha que passa. Então, se por um acaso, naquela fragilidade, o homem vai falar alguma coisa, ele chora. Que isso, rapaz? Você tá chorando? Engole esse choro. Você é homem. deveria você ser chorar, assim, não. não, cara, conheço um médico que é muito bom, deveria ser assim, não, cara, conheço um médico que é muito bom, procura lá o doutor fulaninho, que ele é jóia, passa uns exames pra gente fazer e fica mais tranquilo. Não, receita tomar uma cervejinha. Ou então se o cara fala assim, poxa, cara, tô fazendo terapia, procurei um médico. Nossa, cara, que interessante. Que bom que você tá fazendo terapia. Como é que é? Me conta como é que é. Não existe isso, né? Porque às vezes tem essa vontade de perguntar. Às vezes existe a vontade de perguntar como é que funciona, como é que com certeza deve estar precisando, não. Pô, cara, você tá fazendo isso, e tem aquela discriminação e aquele machismo, né? Ao invés de perguntar, é coisa nossa, de mulher, cara, você tá fazendo terapia? Exatamente. É coisa de mulher. Nossa terapia é o futebol, né? Nossa terapia Exatamente. O happy hour, aquilo. Nós não estamos aqui dizendo que esses métodos, né, não são necessários. O seu futebol, a sua saída da reunião com os seus amigos. São importantíssimas, muito né? bom. Assim como as mulheres, quando se reúnem com outras mulheres, ou quando elas querem ir para o shopping, nós não estamos colocando isso em questão. A questão é realmente esse autocuidado, esse olhar para si, para os teus sentimentos, para o teu corpo. Nem sempre, né, de início, isso a gente conversou aqui nas nossas reuniões, nos nossos atendimentos, né, que nessa campanha, de imediato, se faz o exame de toque. Então, todo mundo tem esse estigma, não vou, porque, né, vão me tocar, isso mexe com a minha, né, masculinidade. Faz um exame ali de sangue,
num último caso, ou quando o médico achar que está meio inconclusivo aquele exame, que ele... Então, assim, não existe uma abertura, né, Ju? Eu sinto vocês falando, né, procurar terapia. Eu vou arriscar aqui, acho que a cada 10, 12 atendimentos com mulheres vem um homem. É isso E eu mesmo. estou, assim, formada há mais de 17 anos, né? Então, jogo aí 17 anos, e isso tem melhorado. Então, a cada 10, 12, vem dois homens. Eu falo, poxa, que bom. Que bom, Mas né? isso vem Que bom. melhorado, né? Como a gente Vem, conversou ó, nas nossas reuniões, eu acredito que essa nossa geração, ela é uma geração que a gente está amadurecendo. Tá de Sim. conta-gota, mas estamos amadurecendo. Até mesmo porque uma comparação que eu fiz é de que gerações, né? Na geração da minha mãe, ela não tinha essa abertura de conversar sobre saúde, né? Uhum. Com o pai dela, talvez por estigmas, era muito íntimo falar sobre isso com o pai dela. Mas já na Sim. minha geração, eu já consigo conversar com meu pai, já consigo perguntar para ele, ô pai, como é que tá as coisas? Tá tudo em dia? Ele chegou do exame, pai, como é que foi o exame? Deu tudo certo? E ele não ter vergonha, né? De falar, não, deu tudo certo, tal dia que vai sair o exame. Então, assim, ter essa abertura de conversar e a gente demonstrar essa preocupação com eles. Então, assim, essa nossa geração, ela está tendo o início de abertura para poder conversar sobre isso. E vai de encontro ao que você disse. De 10, 12 pessoas que procuram a terapia, apenas um é homem. Quem sabe daqui a alguns anos, espero e desejo muito que isso mude e transforme, né? Que eles venham mais procurar ajuda e estejam mais próximos a isso, do autocuidado. O interessante, Yara, quando você coloca, né, com relação ao número de pacientes homens e pacientes mulheres. Realmente inquestionável. O número de pacientes mulheres, eu também tenho essa experiência na clínica, é consideravelmente maior. E o interessante é que os pacientes homens que vêm até o consultório, pelo menos, né, na minha clínica, o que acontece? Eu tô aqui porque minha mulher mandou. Eu tenho um paciente que é muito interessante, que quando ele iniciou o tratamento comigo há um tempo, ele chegou e falou assim, ó, vim fazer terapia, porque minha noiva tá me enchendo a cabeça. Porque ela percebeu que eu ando muito ansioso, que eu ando muito estressado e mandou eu fazer. Então, ele falou desse jeito, eu já vou falando de cara. Não garanto de eu continuar. Vim aqui para ver como que é, só para falar com ela, ó, fui lá, fiz. Fui lá e fiz, tá? Você pediu, né? Fui lá e fiz, marquei a terapia, fui a primeira sessão. Ele está comigo há mais ou menos uns 8 meses de terapia e é muito interessante que agora, lá no início, ele trouxe muito esse discurso, né, do eu vim porque a minha noiva mandou, porque falou que eu estava muito estressado, que eu estava muito ansioso, e agora é o contrário. Às vezes, outro dia mesmo ele falou comigo, falou, nossa, os caras falaram comigo, ó, a gente tem um happy hour. Não, primeiro eu vou para minha terapia. Terapia, vocês têm que fazer. Vocês têm que ver. E o legal é que ele trouxe esse relato, eu achei bem interessante, que ele falou assim, rapaz, você tem que ir lá fazer. Eu falo, eu choro, e ninguém me julga, eu sou ouvido. Então, assim, esse ser ouvido, quando o homem percebe que é no sentido de não um bate-papo numa mesa de bar, que também é saudável com os amigos, mas é quando ele tem esse olhar para a própria saúde. E aí, quando ele começa a fazer essa conexão do estresse, da ansiedade, né? Até mesmo quando ele começa a perceber, opa, isso aqui está evoluindo, né? Para um transtorno, algo que eu posso cessar aqui, que eu posso cuidar aqui. Então é muito importante. E o que a Maiana trouxe dessa mudança da geração, ela é nítida.
mas ainda assim há os estigmas, ainda assim há muito, né? Eu diria até que um preconceito entre os homens do cuidar da própria saúde. Então, por isso que a gente fica batendo nessa tecla, homens, tá cuidando da saúde, tá olhando para si, tá tendo esse autocuidado. Então, é muito importante a gente ter esse olhar. E claro, como a Yara colocou, o futebol faz bem? Faz bem. Né? A cervejinha com os amigos faz bem? Faz bem. Mas se o seu amigo chega para você e fala que não tá bem, que tá percebendo que tem algo acontecendo, e você ali percebe que, opa, não é apenas um desabafo, né? É algo que tá além. Ao invés, né, você pode ouvi-lo, mas oriente ele. Procura um profissional. Por que você não vai a um médico? Dá uma olhada sobre isso. Um outro detalhe muito importante que eu sempre digo: quando você percebe o seu amigo, você encontra com ele várias vezes, né, no mês. Vamos pôr, aí, uma vez na semana você está encontrando com ele e ele sempre está trazendo a mesma queixa, a mesma, né, observação ali de algo, de algum incômodo. É interessante que você fala, rapaz, ó, toda vez que a gente encontra, você sempre toca nesse assunto. Você não acha interessante buscar uma ajuda? Né? Eu sou seu amigo, eu quero o seu bem. Mas é algo que você está trazendo numa constância, né? Muito frequente, que eu observei, que eu acho que você poderia procurar uma ajuda. E isso, né? Só o fato de você apontar isso para o seu colega, para o seu amigo, já ajuda muito. Não é Com certeza. verdade? Eu quero acrescentar, só assim, eu Sim. vejo, né, você relatando de alguns dos seus atendimentos, esse, por exemplo, e os Uhum. meus atendimentos com homens, é interessante como eles espalham, né, meu, vai fazer terapia, porque faz bem Sim. para eles também, quebrou, né, esse estigma, esse preconceito. Mas uma coisa Uhum. que eu queria complementar, assim, é, é uma válvula de escape o seu futebol, o seu encontro com os seus amigos é uma Uhum. válvula de escape, mas que fique bem claro, isso não substitui uma orientação médica. Mãe Isso. não é terapeuta, mãe não é médica clínica, mãe não é pediatra, né? Esposa não é urologista, cardiologista, nutricionista. Então, assim, apoiando todos os meus colegas, né? Vale a pena você ser ouvido por um amigo, por um colega, sem ser julgado. Mas ele também Uhum. tem que entender que essas pessoas não substituem uma avaliação, né, de um Sim. psicólogo, de um urologista. Então, Uhum. é necessário procurar. Então, complementando, né, Ju? Escutou a Sim. mesma queixa várias vezes? Que bom que você está falando. Que bom. Mas esse Sim. colega também tem essa postura, né? Olha, né? Uhum. Você está com muito tempo reclamando de insônia, né? Uhum. Será que você não está muito ansioso, preocupado? Não é importante você passar por uma entrevista com o psicólogo? Sim. Então, tudo, né, gente? Tudo. Vamos procurar esses profissionais. E quem tem filhos, vamos lembrar, né? Filhos homens, eu tenho, a Maiana tem. Vamos lembrar que eles são crianças em desenvolvimento, né, Ju? São crianças em Sim. desenvolvimento. Então, se você já começar a falar, não chora, né? Foi o que você recebeu quando criança e passar isso para o teu filho, você está repetindo aquilo que fizeram com você. Não Uhum. fale sobre os seus sentimentos. Não permita que seu filho expressa, né, o que ele está sentindo. Então, ele tem dificuldade para expressar os seus sentimentos. Uhum. Quando ele for um adulto, ele vai continuar. Então, ele não consegue dialogar, ele não consegue se expressar. Será que vocês querem repetir isso? Vocês pais? Né? Repetir isso na vida do Exatamente. seu filho? Então, fica essa Uhum. a questão aí, né? Exatamente, Ara. Bom, é um assunto que a gente, como diz em Minas, vou falar até em Minas, né? É pano para manga. É. A Exatamente. gente ficaria aqui a manhã toda.
Mas eu acredito que o recado foi passado no sentido de homens, prestem atenção para a sua saúde. E o principal, algo que eu gostaria de estar deixando esse recadinho para os homens: cuidar de si, olhar para si mesmo, não diz respeito à sua virilidade, à sua masculinidade, diz respeito ao quanto você se importa com você, o quanto você se importa com a sua saúde, seja saúde física, seja saúde emocional. Então, vamos quebrar esses estigmas, né? Vamos pensar um pouquinho mais, olhar para si. Cuidem da sua saúde. Não espere, né, chegar a certa idade, não espere chegar tal doença, não espere que aquele sintoma que começou pequenininho se agrave para então ver o que está acontecendo. Né? Então vamos, homens, olhar um pouquinho mais com carinho para a própria saúde. Né? Fica o recadinho e vocês, né, tenham sempre que olhar para você, olhar para si é sinal de amor próprio. Amor próprio não é coisa só de mulher, não, tá, homens? Autocuidado não é coisa só de mulher, não. É coisa de todos, todos, né? Seja homem, seja mulher, seja, né, o ser humano em si. O autocuidado, o amor próprio, ele é do ser humano. Então, homens, gostaria de estar deixando para você que está nos assistindo, né? Para vocês mulheres que estão nos assistindo, né? Compartilha essa live com um amigo, com o esposo, né? Passe isso, olha, tá na hora de cuidar da saúde. E não só o fato, como a Yara colocou, ouvir um amigo é bom, jogar um futebol é bom, mas ter um olhar do profissional é importantíssimo. Afinal de contas, nós, né, Yara, somos psicólogas e também fazemos terapia. E também cuidamos da nossa saúde. Então, é muito Exatamente. importante. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente trouxe rapidamente nosso café terapêutico sobre a saúde do homem, sobre essa importância. Que vocês passem a olhar com mais carinho para vocês mesmos, tá bom? E se precisarem, chama a gente no direct para bater um papo. Se tiver curiosidade de como que é uma terapia para homem, é a mesma que é para mulher. A diferença é que nós vamos ouvi-lo sem julgá-lo. Vamos nos atentar para suas fragilidades. Sempre um Sim. prazer, Yara. Pode falar, E com Maiana. certeza deve ter um filho, uma filha, uma esposa, Sim. uma mãe ouvindo e vendo essa live. Se você gostou do conteúdo, achou interessante, compartilha com o seu tio, com o seu esposo, com o seu pai. E deixando aqui só abrindo um parêntese, a Junília agora ela tem um canal no YouTube, ela está salvando essas lives no Sim. canal do YouTube e a gente vai estar colocando o link, tanto eu quanto a Junília, quanto a Yara, a gente vai estar compartilhando o link lá nos stories para vocês estarem acompanhando. E, gente, segue a Junília para a gente aumentar esse canal dela aí, tá bom? Com certeza. Bom, pessoal, Maiana, obrigada mais uma vez aí. Sempre traz textos riquíssimos para introduzir as nossas lives. Sempre um prazer tê-la em Obrigada. nossa bancada. Yara, sempre um prazer também tê-la em nossa bancada. E na próxima semana vamos estar falando um pouquinho sobre respeito, né? De uma forma geral. Então, acompanhe toda quarta-feira pela manhã o nosso café terapêutico comigo, Junília Medeiros, com a Yara Rodrigues, com a Maiana Galvão. E vão ter cafés que a gente sempre vai estar convidando alguém. E se você, profissional, está nos ouvindo, está nos acompanhando, manda também um direct. Opa, quero participar, tenho algo a contribuir nesse café terapêutico. Chama a gente que vai ser um prazer tê-lo em nossa bancada. Isso mesmo. Bom, é isso. Até o nosso próximo Beijo. café. Até a próxima quarta aí. Até a Tchau, próxima gente. quarta. Tchau, tchau.